A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos que acompanham o nosso culto. Culto que hoje celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Culto onde as esperanças se renovam, onde o túmulo não está mais fechado, onde a notícia se espalhou, onde aquelas mulheres foram e receberam a notícia para dizer: Ele ressuscitou. Aleluia. Vamos ler uma passagem bíblica que se encontra em Isaías 53, bem propícia para o dia de hoje. Aleluia. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os olhos comigo. Que bênção, que alegria ter o Senhor como nosso Salvador. Nós te agradecemos, Pai. Celebramos, Senhor Jesus, a tua morte e a tua ressurreição. Sabemos que foi por causa da cruz, foi por causa do sangue derramado, por causa do sacrifício, foi por causa, Senhor Jesus, de ti. Foi por causa da tua obediência, foi por causa da tua humilhação, não foi por causa de nós. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, andando de um lado para o outro, levando conosco, Senhor Jesus, um peso, Senhor Jesus, que era culpa nossa, que é culpa nossa. Mas tu escolheu vir como homem, vir até nós, escolheu morrer a morte que era nossa, para que tivéssemos vida, e ofereceste a nós vida, e vida em abundância. Pai, nós queremos te agradecer, porque, Senhor, de modo maravilhoso, espantoso, tu te entregaste, Senhor, se entregou naquela cruz por nós, espanto para os homens, escárnio para nos dar, Senhor, a vida eterna. Nós te agradecemos. Nós estamos, Senhor Jesus, constrangidos por essa graça, pela tua poderosa obra. Nós te agradecemos, como família, comprados, remidos, lavados, purificados no teu sangue.
nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou, e se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, e quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Aleluia. Nós reconhecemos, Pai, que Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, que andou no meio dos homens, que veio até nós, Nazareno, aleluia, Galileu, aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou com grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, canto de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Aleluia. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. Aleluia. Ele não usurpou de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi visto no meio dos homens. Como forma de homem se humilhou, aleluia. Mas Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho, toda língua confesse o nome de Jesus. Aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, canto de Israel.
Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Abre os nossos olhos. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra, como um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tony, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós preparamos a perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
lugar de honra, Senhor. Nós não merecemos a tua presença. Nós não merecemos a tua presença, Senhor. Nós não merecemos, Pai. Porque os nossos olhos não conseguem perceber, Senhor. Porque nós não conseguimos perceber, Senhor, em vários instantes a tua presença. No caminho, no trabalho, ao lado. Quando estamos angustiados, Senhor. Aleluia. 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 Tome o lugar de honra. Aleluia. 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 O universo chora, o sol se apagou. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar. Em trevas se encontrou O Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas. vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre
sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Cante, aleluia. Você pode cantar na sua casa. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ao terceiro dia, o sepulcro não pôde conter o meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vive para sempre, Senhor. Tu és exaltado, Senhor Jesus. Sempre, sempre. Tu és exaltado, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Ao contrário. Aleluia. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Bom servir o Senhor Jesus.
Abra sua Bíblia em Lucas 4. Lucas capítulo 4, verso 14. Aleluia. 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 Lucas 4, verso 14 em diante. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Quero que você feche seus olhos nesse instante. Pode me trazer um pouco d'água, por favor? Algum dos meninos aqui. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Pai, por eu estar aqui mais uma vez explanando a Tua palavra, e por ter esse alimento contínuo, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que sejamos negligentes. Isso é uma afirmativa, Senhor. Isso é uma afirmação. Somos negligentes, preguiçosos, tardios, para estar sempre ao Teu lado. Por isso que, como aqueles homens de Emaús, estrangeiros que foram, Senhor Deus, nessa data, a Páscoa, celebrar, eles voltaram com notícias tristes. Assim, Senhor Jesus, nós queremos parar, Senhor Deus, de tanta incredulidade, de tanta cegueira. Obrigado, Senhor Jesus, por revelar essa palavra a nós. Nós falamos tanto de revelação, mas sem o Teu Espírito não há como ter essa revelação. Obrigado, Pai bendito. Obrigado, Pai bendito. Amém. Ficou claro aqui que, para todos que conhecem, obrigado, todos que conhecem um pouco da Bíblia, sabe que esse texto é um texto que se refere à profecia de Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2, que ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. Isaías toma a primeira pessoa, né? Mas ele pronunciava o que Jesus, né, ia ser naqueles dias que Jesus acaba voltando para sua casa, né, acaba voltando para o seu povoado, e isso faz referência também ao chamado ano do jubileu que Israel comemorava na velha aliança. Vou dar uma pequena explanação sobre o ano do jubileu, que era o ano do favor, né? O ano é o sabático dos sabáticos, né? Eles de 7 em 7 anos, todo sétimo ano eles tiravam um ano sabático, né? E o Senhor
fazia isso para que eles se organizassem e não trabalhassem nesse ano, teria o sustento a partir do sexto, e no sétimo ano eles sempre faziam um apanhado do que eles tinham ali, e o Senhor os sustentava. Esse tema ele faz referência ao ano do jubileu, o ano do jubileu que é 50 anos, após os 7 vezes 7, 49 anos, no 50º ano, era o ano do jubileu, era o ano sabático. E após essa sequência de anos sabáticos, como eu falei, era o ano do jubileu. O propósito maior desse ano era equilibrar, primeiramente, o sistema econômico de Israel. A gente bem sabe que o povo de Israel, eles são muito organizados financeiramente, porque eles têm uma promessa, as finanças, né, a parte de finanças. Às vezes as pessoas falam muito sobre essa questão de dízimo, de riquezas. O Senhor prometeu a eles que iam aumentar realmente. E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que todo mundo já percebeu. Grande parte do povo rico do mundo, você for olhar, é judeu. É o pessoal ali daquela parte ali, porque é um pessoal bem organizado, né? Eles fazem tudo nos seus devidos lugares e tem muitas riquezas, né? Às vezes a gente até também confunde e quer que nós sejamos também como o povo de Israel, literalmente, né? Nós vivemos em outra cultura, a cultura nossa do Ocidente, aqui brasileira, nós somos muito desorganizados, né? Todo mundo sabe disso, mas aqui não é uma mensagem de finanças, né? De administração, longe de mim, né? Pelo contrário, eu não sou muito, né, organizado nessas coisas de números, tá bom? O propósito, mesmo sendo maior, do 50º ano, era organizar. Depois que eles viam a vida deles como estava, se eles tinham guardado, se eles tinham, né, crescido financeiramente, aí daí eles faziam uma autoanálise. Os escravos eram libertos. Quem tinha um escravo nesse 50º ano, depois de 50 anos, era liberto, voltava para a casa dele. As dívidas, né, eram perdoadas, as pessoas voltavam para as famílias. A propriedade que tinha sido vendida era devolvida aos primeiros donos. Todas as dívidas eram canceladas depois de 50 anos. Aí você vê a alusão literal, né, física, administrativa. Que ligação tem com Jesus do ano do jubileu? De escravos libertos, de dívidas pagas, dívidas canceladas. O ano da bondade do Senhor, o ano em que Deus se mostra, o ano em que Deus é favorável ao homem, diz assim, o ano sabático, onde você vai desfrutar, onde você vai adorar, onde você não vai oprimir, onde você não vai fazer nenhum tipo, não vai plantar, vai ter o bastante. Você vê a bênção que Deus derramou, e Deus ia derramar da sua graça naquele ano, no ano do jubileu. Isaías cita profeticamente isso. E Jesus aproveita, volta depois do seu período no deserto. A palavra diz que ele volta para a sua casa, para o seu povo, na força do poder do Espírito. E ele tem um dilema. Por quê? Porque todos estavam já conhecendo Jesus. Todos estavam conhecendo a graça de Jesus. Ele estava ficando famoso. Jesus, você talvez diga assim, Jesus não passou. Ele entra no dilema da fama e o ministério. Aliás, ele não entra em dilema, mas nós temos isso. Escolher sermos conhecidos ou o ministério sacrificial. Logo após a tentação, Jesus volta no poder do Espírito, a palavra diz. Ele volta no poder do Espírito, mas ele volta convicto de que estava apto para cumprir seu ministério. Não havia dúvida em Jesus. Todas as vezes que alguém tentava atrapalhar Cristo,
próprio Pedro tentou atrapalhar Cristo várias vezes, porque ele era um que tomava a frente, e Jesus o repreendia. Ele volta do deserto após a tentação, depois de ter passado aquela luta, e ele volta convicto, mas ele volta com o poder do Espírito. Nessa data que nós estamos vivendo hoje, é bem claro que as atenções se voltam para Cristo. Existem duas datas que as pessoas lembram muito de Jesus. Com licença. É a Páscoa e o Natal. Mas nessa data todo mundo se volta as atenções para Cristo, porque é Páscoa. Páscoa marca a passagem, literalmente, né? Transcrevendo passagem. A época em que o povo de Israel saiu, foi liberto, onde eles sacrificaram o cordeiro e repartiram, onde eles pegaram os pães asmos sem fermento, coisa rápida, tinha que sair, e foi celebrada a libertação do povo. Mas com certeza isso não é muito lembrado, a não ser por alguns religiosos. Nessa época vendem-se muito mais chocolates do que cruzes. Concorde comigo. Tem muito mais coelhos do que cordeiro. Você concorda comigo? Por quê? A grande maioria detesta a cruz e o modo que ela nos salvou. Nós até nos emocionamos. A grande maioria detesta a cruz e o modo que ela conseguiu nos salvar. O mundo prefere pensar assim: foi por mim, do que dizer, foi por causa do meu pecado. Ninguém quer se sentir culpado do que Jesus fez, do que realmente era para ser feito. Todo mundo prefere dizer: não, foi por mim. Olha, que amor maravilhoso. Ninguém gosta de dizer: não, foi por causa do meu pecado. Nós não gostamos de tomar a culpa, nós não gostamos de assumir os nossos erros. Admitir a culpa não cai bem. Preferimos os coelhos e os chocolates para adoçar a nossa vida. Porque Cristo, ungido de Deus, ele deveria se revelar. Por que ele não preferiu dizer assim: eu estou bem conhecido e as pessoas estão me acompanhando, deixa que as coisas sigam desse modo, dessa mesma forma? Ele precisa se revelar. Ele desce, volta para o seu povo, e Isaías, ele citando Isaías 61, 1, 2, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque que ele vem de uma tentação, onde ele sofre angústias, onde o Espírito o toma, naquele instante onde ele jejua, e ele sente que o Espírito o enche de poder, para exercer o ministério. Após o batismo, a tentação, ele disse: é agora que eu preciso me mostrar, eu não posso ficar nessa superficialidade, que muitos escolhem. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que quer dizer isso? Submissão, mas ao mesmo tempo poder, porque ele diz assim: o Espírito me ungiu. A gente fala sobre unção, principalmente para Jesus, significa o Cristo ungido, o separado, o libertador, o salvador. Ele não poderia fazer outro, não tinha outro propósito a não ser esse, de cumprir como um ungido de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem sabe da sua função, quem sabe do seu propósito, não nega quem ele é. O próprio João, quando o viu, não disse: olha, não, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis entre vocês o Cordeiro de Deus. Nós não pensamos muito nisso. Nós não pensamos em Cristo nesse instante como o Salvador. Nós procuramos outros artifícios. Nós desviamos a atenção para outras coisas, principalmente nessa data de Páscoa, de libertação.
da morte do primogênito, onde o Espírito, onde o anjo da morte, naquele dia, em Israel, no Egito, desculpe, passou, e na casa onde não tinha o sangue do cordeiro, ele dizimou. Ele veio, Cristo, com um propósito, e nada poderia impedir de cumpri-lo. Enquanto ele pregava nesse poder, quando ele falou, o Espírito do Senhor está sobre, ele disse, está me cercando, ele tem autoridade, mas ele me ungiu, ele me separou para esse propósito, e nada podia impedi-lo de cumprir esse propósito. Enquanto ele pregava nesse poder do Espírito, ele estava revelando quem ele era, e qual o seu intuito, e isso lhe custou a vida. Isso foi uma escolha dele, custou a vida dele revelar quem ele era. Imagina, Cristo, o filho do carpinteiro, filho de Maria, chegar numa sinagoga, pegar a palavra, pegar o manuscrito, a lei, os profetas, abrir logo no profeta Isaías, que pronunciava o Messias, o Cristo, pronunciava o Salvador que todos esperavam, e ele lê, e esperar que todos olhem para ele, e ele declarar naquele instante, essa minha fama agora vai começar a virar para o outro lado. Começa-se agora o ministério de Jesus. Quando é que nós começamos a nova vida em Cristo? É quando nos custa a vida, é quando nos custa os nossos desejos, é quando muda os nossos sentimentos, as nossas vontades começam a mudar, porque nós temos uma unção, um propósito, um ministério a cumprir. Nós devemos revelar Cristo em nós, e isso custa a vida. Jesus sabia que ia custar-lhe a vida. As pessoas ficavam sem entender direito, mas ele não deixou de nos avisar, ele não deixou de avisar os discípulos. Ele diz em Lucas 9:22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ele seja morto e ressuscite no terceiro dia. Quando ele juntava os discípulos, ensinava-os, era muito bom, é muito bom estar com Jesus. É muito bom até quando nós nos reunimos em Jesus como igreja, aí de repente o Senhor nos lembra, é necessário que haja uma cruz, haja um sacrifício, haja um sofrimento, haja uma entrega. Aí nós ficamos, será que é isso mesmo? Por que o pastor fala isso? Por que a mensagem fala isso? Mas está tão bom cantar, mas está tão bom essa alegria que sentimos. Aí Jesus vem e diz, é necessário que eu estou com vocês, mas eu vou morrer. Então não se engane, Jesus não nos deixa sem que percebamos que isso lhe custou a vida. É notório como Jesus ganhou e tem ganho admiradores e fãs no mundo inteiro. A humildade de Jesus inspira até os grandes homens até hoje. Alguns até ousam e usurpam as mensagens de Jesus, patenteando para eles, né? Tendo alguns dizeres, alguns provérbios como os seus, repetindo, parafraseando os versos de Jesus, os ensinamentos. Jesus, ele ganhou adeptos no mundo inteiro, fãs, pessoas que admiram Jesus. É quase unanimidade hoje eu citar Jesus, você citar Jesus. Jesus sim, Jesus é maravilhoso. Já uma vez eu ouvi uma pessoa falando, Jesus é o cara. A pessoa não cria em Jesus, não temia, mas diz, Jesus é o cara. Jesus é demais, porque falar de Jesus é muito bonito,
usar algumas palavras dele. Mas qual poder há em Jesus? Qual poder há em Cristo? Será que nos acostumamos somente a admirá-lo e escutar sermões acerca da sua vida? E nós não temos recebido ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas, de nossas culpas. Assim como o ano do jubileu, o ano da graça, o ano da bondade do Senhor, o Senhor estava dizendo: hoje veio até vocês a bondade do Senhor. Hoje a dívida de vocês vai ser paga. Hoje a minha boa mão está sobre vocês. Hoje o Cristo ungido de Deus, o libertador da escravidão de vocês, ele não estava falando de dívida, ele estava falando de dinheiro, ele não estava falando de administrativamente, ele não estava falando de riqueza, ele estava falando de nossas culpas. Ele estava falando que lá no Calvário, ele ia dizer: hoje está pago. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos diz, quer queira ou você não, hoje, mais uma vez, se cumpre a mensagem que você acaba de ouvir. Hoje se cumpre a mensagem de Jesus. Será que você tem admirado Jesus? Você que está em casa, tem vindo para uma igreja, tem ido talvez para a sua missa, tem rezado 200 vezes, orado. As pessoas têm achado você até um religioso, mas você admira Jesus. Mas será que você entende que Ele é o único que pode salvar você de seus pecados? Isso lhe custa a vida. Você tem olhado para a cruz? Você tem percebido que o próprio Jesus, o filho de José, que eles disseram: ele não é isso? Não, filho de José, o que ele está fazendo? Ele foi rejeitado naquela hora. Ele estava sendo rejeitado, humilhado. Disseram que naquela hora, na continuação do texto, eles ficaram cheios de ira e queriam empurrar Jesus. E Jesus, do mesmo jeito, na cruz do Calvário, hoje está pago. O ano da graça do Senhor é chegado a nós, igreja. E esse ano é hoje que chega o ano da bondade, o ano aceitável do Senhor para a sua vida. Aí você diz: pastor, no ano da pandemia é hoje que o Senhor vai te libertar. Mesmo que você não entenda, o Senhor foi ungido para libertar os cativos, dar vista aos cegos, ajudar os oprimidos, os quebrantados. E ele veio para proclamar o ano da sua graça, o dia em que ele ia lhe libertar. E hoje nós queremos receber, quer você queira ou não. Hoje se cumpre essa mensagem que você acaba de ouvir. O ano da graça e da bondade do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Hoje nós celebramos Páscoa e nós cantamos a cruz de Cristo. Essa mensagem que Paulo diz, essa mensagem que Paulo disse que para os gregos era insanidade. Já musicaram também que era uma loucura entre nós. Mas nós cantamos sim. E celebramos a cruz de Cristo Jesus.
e de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, aleluia, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa
Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vivemos por causa dessa cruz, aleluia. Queridos, hoje era para estar celebrando, para estarmos aqui celebrando com os irmãos. Está sendo liberado essa semana, aliás, desde ontem, cultos presenciais com uma porcentagem, ok? Isso foi dado no final da tarde, mas quero dizer para os irmãos que a partir do próximo domingo nós vamos começar a estar de volta aqui com alguns. Nós vamos falar no decorrer da semana como nós vamos fazer, né, essa atividade. Tem os novos batizados que ainda não cearam. Nós vamos celebrar a nossa Páscoa semana que vem, tá bom? Aqui na igreja, fazer, né, todo o protocolo que é exigido. E também a nossa celebração, a nossa liturgia também, né, de ceia. E vamos celebrar a ceia com as meninas que foram batizadas, o irmão também, né? Elas estão ansiosas também para participar da ceia. E nós vamos separar algumas pessoas para, né, participarem aqui conosco do nosso culto. Tá bom, Joãozinho? Dá certo, né? Ele disse, tá certo, mas ele... Ok, aí a gente vai também transmitir, a gente transmite, né? Vamos separar, tá bom, para os irmãos. Amanhã é aniversário do nosso baixista, né? Tá bom? Fazendo o que? 30? 28? É um menino ainda, né? Eu chego lá nos 28, tô bem pertinho também, né? Deixa eu ver se eu tenho idade para ser pai dele, tem? Tinha que ter como, né? Devia ser muito, muito gaiato, tá? Tá certo. Glória a Deus. Tá bom, queridos? Nós todos aqui estão felizes, né, de participar né? Nosso querido Caleb está nos ajudando esses dias, né? Cachê muito alto dele. Cachê muito alto, então, né? O Wilson, eu tô para roubar ele aqui para a igreja. Um roubo santo, tá bom? Existe roubo santo? Não existe, né? Fala isso logo na Páscoa, né? Vou arrebatar ele, tá bom? João, Gabriel, pessoal que nos ajuda aqui. Eu acredito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes a nossa noite demora tanto, dizendo aqui para você, sua noite pode estar demorando tanto, e você não sabe como passar essa noite. Às vezes demora dias, meses. Nós temos demorado, agora é anos, né? Mais de anos nessa pandemia. Mas basta uma palavra do Senhor para que tudo cesse. Se a igreja tomar posicionamento e se vestir novamente como noiva do Senhor, limpa, santa, separada para Ele, nossas atitudes mudaram, o Senhor vai ouvir a nossa oração. O que o Senhor tem pressa para fazer é resgatar novamente o seu povo. Saiba disso. É desejo do Senhor salvar. Não acho que o Senhor perdeu o controle, que Ele está, talvez o pessoal pense, ele está num teatro brincando, ou ele não tem mais controle das coisas, ele deixa o homem. Não, essa teologia eu não acredito. Eu acredito que o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas, senão nós não estaríamos aqui. Estamos cercados de más notícias, notícias terríveis, que sangram o nosso coração a cada dia. Mas Deus tem sustentado nossas vidas e tem nos feito perceber que Ele está se revelando no meio dessa tempestade, se revelando no meio desses dias difíceis, e mais, está cuidando
do seu povo. Eu quero continuar crendo. O pedido que nós fazemos ao Senhor é que nós continuemos firmes, crendo no Senhor Jesus. Que mesmo, independente de nós e do que venhamos a fazer, os propósitos de Deus sempre se cumprem. Passa céu e terra, passam reinos, passam-se governadores, presidentes, reis, passam-se líderes, tudo isso vai passar, mas o Senhor, a sua palavra jamais passa. Tudo se cumpre no seu devido tempo, e eu creio que está se cumprindo a palavra de Deus. Creia também. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Que nessa Páscoa você note, e você não tenha apenas admiração pelo Senhor, ou pena por um filme assistido, mas que Ele seja realmente Senhor e Salvador da sua vida, o Cristo ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado. É isso que você tem que ter. Vamos deixar de muito romantismo demais. Nós às vezes criamos paixonites com os nossos evangeliques, os nossos discursos, e aprendamos que há uma cruz ainda. O Senhor ainda nos mostra qual é o caminho que devemos seguir. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto, agradecemos por todos, Senhor Deus poderoso. Agradecemos, Senhor Jesus, por aqueles que têm contribuído na tua casa, que têm ajudado, que têm, Senhor Jesus, lembrado, Senhor, da obra, tem lembrado da vida de todos. Guarda o teu povo, Senhor Jesus. E não nos deixa, Senhor Jesus, longe de ti. Nos chama sempre para perto, nos repreende, nos exorta, nos confronta com a tua palavra, nos confronta no dia a dia dentro das nossas casas, para que sejamos, Senhor, irrepreensíveis, primeiro dentro do lar. Nos ensina, nos educa, nos ensina a ser sacerdotes, assim como tu se ofereceu em sacrifício como sacerdote, sumo sacerdote. Tu és a nossa Páscoa. Que deixemos, como diz a tua palavra, o velho fermento, Senhor Jesus, que nos faz, Senhor Deus, inchar de soberba, de orgulho. Nos revistamos do novo, da Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, não deixe de contribuir na nossa casa, do nosso templo, na nossa obra. Nós vamos ter novidades esse mês, aqui também, ok? E eu quero agradecer a todos que têm contribuído com cestas, principalmente também a nossa querida Marley e o Rafael da Alto Bem, que tem todos os meses dado cestas aqui, aos irmãos que já deram, que vão continuar dando. Nós precisamos estar sempre contribuindo para que outras pessoas recebam isso, tá bom, queridos? A obra do Senhor não para, amém? Eu quero abençoar a sua vida, que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora do Senhor, as doces, eternas consolações do Espírito, repouse sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre todos o que aguardam e proclamam a volta do Senhor, desde agora e para todos sempre, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Boa Páscoa a todos.